o que seria, e qual que é a técnica que o Hibernate utilizou, que deu tão certo aí no mundo Java, que acabou levando a especificação do JPA. A técnica, né, eu chamo isso aqui de técnica, né, mas vamos lá, vamos primeiro definir aqui. É a do mapeamento objeto relacional. E o que seria isso? Né? Basicamente, é você representar com classes Java as suas tabelas do banco de dados. Aqui, lendo aqui a definição que está no slide, para ninguém ficar perdido, mapeamento objeto relacional é a representação de uma tabela do banco de dados relacional através de classes Java. Um banco de dados relacional, aí, no caso, seria aí o MySQL, o Oracle, né? O Postgres, né? E é uma técnica também conhecida como ORM, né, o Object Relational Mapping, né, que no caso aí seria a tradução para o inglês, né, mapeamento objeto relacional, e eu chamo isso de técnica, né, porque essa técnica de você mapear as suas tabelas do banco de dados, fazer isso virar classes entidade, né, mais classes Java, permite com que o desenvolvedor aí do framework, no caso o Hibernate e Eclipse Link aqui como exemplos, consiga automatizar o SQL que precisa ser gerado para pesquisa, para inserção de registros no banco de dados, né, para atualização. Então ele consegue, por causa disso, por causa do mapeamento objeto relacional, ele consegue automatizar essas tarefas, né? E como que começa aí essa questão? Só para vocês entenderem melhor aí, como que começa essa questão aí do mapeamento objeto relacional, por que funciona e tal. Porque é o seguinte, aqui, de um lado a gente tem o banco de dados, do outro a linguagem orientada a objetos, no caso o Java, né? E o que acontece? Por que é possível, né, utilizar essa técnica? Porque a gente consegue fazer com que uma classe equivalha, né, a uma tabela. A gente consegue representar uma tabela com uma classe. A gente consegue representar uma coluna de uma tabela com um atributo da nossa classe. E a gente consegue representar um registro lá no nosso banco de dados, de uma tabela, na criação do objeto. Quando a gente instancia um objeto, a gente vai e consegue aí, meio que simular a questão do registro. Isso aqui é o primeiro passo para a gente fazer o mapeamento. O segundo passo são as anotações que a gente precisa. Porque essa estrutura aqui, criar isso daqui, por exemplo, criar uma classe que vai representar uma tabela, só a parte estrutural dela, isso a gente já fazia com JDBC. Isso aqui, por exemplo, no meu caso, com JDBC eu já criava as minhas classes lá, que eram referentes à minha tabela e tal. Mas para ser possível fazer a automatização, a gente precisa disso aqui que vocês estão vendo, né? De fazer essa equiparação, e precisa também de anotações, que aqui no caso eu estou chamando de anotações de mapeamento, porque elas terminam aí a configuração que é necessária para que realmente seja possível automatizar a geração do SQL.